Olá, eu sou Marcela Linhares, psicóloga, e hoje eu tô aqui para compartilhar com você um vídeo necessário para pais com filhos de 0 a 12 anos. Eu vou falar sobre sexualidade infantil. E nós vamos entender de que forma que nós, pais, podemos contribuir para o desenvolvimento saudável dos nossos filhos no que refere-se à sexualidade. E eu vou fazer isso por meio de 2 perguntas que eu recebi de mães no quadro Marcela Responde. Sabe por quê? Porque essas perguntas foram fundamentais para que eu pudesse introduzir esse assunto aos pais, mostrando que a educação sexual dos nossos filhos, alinhada a uma relação familiar baseada no diálogo, na confiança e junto com técnicas simples, nós podemos ajudar os nossos filhos a tomar consciência do seu próprio corpo, inclusive combatendo o abuso na infância e na adolescência. Então, já dá um like aqui nesse vídeo para que o maior número de famílias possa ter acesso a esse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber conteúdos de qualidade para que você que está aí possa viver uma maternidade mais leve e consciente. Olá, bora pro Marcela Responde hoje. Muitos assuntos difíceis, desafiadores de serem trabalhados, mas que são necessários para a gente ter a visão, para a gente olhar para isso, né, gente? Não adianta a gente fechar os olhos para aquilo que a gente está vivendo e que é importante trabalhar com os nossos filhos. Então vamos para o Marcela Responde de hoje. Eu juntei 2 perguntas que eu recebi essa semana, que eu acredito que são perguntas muito pertinentes, muito desafiadoras, mas que são perguntas que nós precisamos olhar para isso, que nós precisamos enxergar. Então, gente, hoje Marcela Responde com muita informação sobre sexualidade infantil e sobre relação sexual do casal, que são 2 questões que nós vamos ver muitas diferenças entre elas, mas que existem aí questões também que precisam ser trabalhadas para a gente avaliar essa similaridade também. Então, sejam bem-vindas, né? Obrigada pelas mães que confiam, né? E que sempre mandam direct, mandam perguntas. Hoje as mães preferiram não participar, ficaram com vergonha de falar sobre esse assunto. Mas a mãe que quiser, inclusive, participar junto comigo aqui, pode me mandar a pergunta e pode falar assim: eu quero participar, eu topo fazer parte aí junto com você. Então, gente, e por que, inclusive, né, já começa falando disso? Por que da vergonha de falar sobre esse assunto, de falar sobre sexualidade? Porque esse é um assunto que, por mais que a gente tenha começado a assistir, eu tenho começado a assistir um movimento de mais familiaridade, um movimento de trazer esse assunto de uma forma mais natural, é um assunto que tem ainda muitos tabus, muitas discussões, muitas questões envolvidas, né? É um assunto ainda muito desconfortável para a maior parte das pessoas, para a maior parte das mães. Olha só, né? Eu coloquei aqui a pergunta que chegou para mim. Marcela, tudo bem? Gostaria de dar sugestão. Como iniciar com a criança sobre assuntos sexuais no contexto de quem pode ver as partes íntimas, se pode tocar, se pode tomar banho com a criança. Tenho 2 filhos, um de 3 anos e um outro de 6 anos. Vou falar sobre tudo isso aqui. Marcela, tudo bem? Estou acompanhando suas lives e estou amando. Gratidão pela ajuda. Se tiver como falar sobre ter relações sexuais perto do filho recém-nascido, por favor, pois fico com a consciência pesada. Não sei se pode afetá-lo mais na frente. Fique com Deus. Então eu vou falar sobre esses 2 assuntos em 2 momentos diferentes, explicando um pouquinho, trazendo de uma forma muito prática. Eu trouxe aqui meu corpinho da Mamagu, que eu adoro trabalhar com ele dentro do consultório, então tanto para profissionais quanto para pais. É um corpinho que a gente tem as partes do corpo, né, que a gente vai colocando aqui,
e dos dois lados, da menina e do menino. E hoje eu vou trabalhar com ele para mostrar para vocês o que a gente pode fazer para ensinar sobre sexualidade para os nossos filhos, tá? Então vamos lá, gente. Falar sobre sexualidade na infância é um assunto desafiador para o adulto, porque a gente já associa a sexualidade com questões de erotismo, com o sexo, a gente associa a sexualidade com promiscuidade, com ato sexual propriamente dito. E falar de sexualidade na infância não é falar de sexo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é a sexualidade? Não só na infância, mas na nossa vida também. Sexualidade, gente, o conceito de sexualidade é ter prazer com o corpo. Sexualidade não é sexo. Sexo pode ser uma forma da gente desenvolver a nossa sexualidade, da gente sentir prazer com o nosso corpo, mas não é a única. E aí, primeiro de tudo, que a pergunta que eu mais recebo relacionada ao tema sexualidade é o seguinte: Marcela, a partir de qual idade que eu posso começar a falar sobre sexualidade com os meus filhos? E eu vou falar para vocês, a gente fala desde sempre. Por quê? Porque sexualidade, nós estamos falando do prazer com o próprio corpo. E aí eu vou explicar como que isso funciona na criança. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente tem que pensar nas fases de desenvolvimento do ser humano. E a gente vai entender que o ser humano ele já demonstra sexualidade desde que ele nasce. O recém-nascido, gente, qual que é a forma que o recém-nascido tem de desenvolver e de manifestar a sua sexualidade? Por qual órgão do corpo que ele faz isso? Pela boca. Então, até aproximadamente 1 ano de vida, um pouquinho mais até, o recém-nascido, ele desenvolve a sua sexualidade por via oral, ou seja, por meio da amamentação, por meio, da mamadeira. A criança recém-nascida é uma criança que vai colocar tudo na boca. Lembram dessa fase? Em que tudo que acontecia, a criança colocava na boca. Por que ela está colocando na boca? Porque ela está experimentando o mundo pela fase oral, pela via da boca. A fase que uma criança tem de experimentar o mundo é através da boca. Se eu entrego isso aqui para uma criança, ela não sabe qual que é o objetivo de um lápis, ela não sabe qual que é a função de um lápis. Então, como que ela faz para experimentar o lápis? Ela coloca na boca. Então, a boca é uma forma de desenvolver a sexualidade lá no início da vida. Então, até aproximadamente 1 ano ou um pouco mais, a criança, ela manifesta a sua sexualidade por meio da boca. E aí, o que a gente vai fazer para ajudar a criança? Nós vamos oferecer o peito por meio da amamentação. A gente vai oferecer, alguns pais, vão oferecer chupeta, vão oferecer bico, vão oferecer brinquedos, mordedores, que podem ser colocados na boca, entende? Quando você faz isso, entende que você já está trabalhando a sexualidade do seu filho? Quando você entende que a criança leva tudo na boca, não porque ela está te desobedecendo, ou ela leva tudo na boca não porque ela quer, te ferir ou quer ir contra você, mas ela leva tudo na boca porque é a forma dela experimentar o mundo, você entende que ela já está desenvolvendo a sexualidade e você já está permitindo que ela desenvolva a sua sexualidade? Então, desde recém-nascido, nós já estamos desenvolvendo a sexualidade nos nossos filhos. Por que é importante a gente saber disso? Porque tem pais que vão tolir esse movimento. Tem pais que a criança vai colocar na boca, vai tirar, vai falar que não pode colocar na boca. E aí, se não pode colocar um lápis na boca porque é perigoso, tudo bem. Então, ofereça algo, ofereça algum brinquedo, ofereça um mordedor, ofereça um objeto que a criança realmente pode levar na boca. Quando você faz isso, você está desenvolvendo a sexualidade pela via oral. Por volta aproximadamente de 1 até 3, 4 anos, essa sexualidade que é desenvolvida na parte oral passa a ser desenvolvida na parte anal.
O que significa a fase anal? Que começa, gente, por volta dos 2 anos, não é obrigatório. Inclusive, mamães que estão passando por essa fase falam muito sobre o desfraude, né? Que o desfraude não tem que ser como a sociedade impõe nos 2 anos, não. 2 anos é onde a criança começa a ter recursos, inclusive a percepção, né? A avaliação cognitiva para entender sobre esse processo, tá, gente? Por volta de 1 a 3 anos ou um pouquinho mais, a criança ela obtém prazer com esse controle dos esfíncteres. Que controle que é esse? O segurar, soltar, segurar, soltar, segurar, soltar. E aí, gente, de 1 a 3 anos, o que acontece? É através desse processo que a criança faz um primeiro movimento de controle. Então, nessa fase, quando a gente entende o que o controle dos esfíncteres, né, o que está por trás, nós estamos desenvolvendo sexualidade nos nossos filhos. Nós estamos falando sobre sexualidade, nós estamos desenvolvendo esse assunto na infância. Então, entende que nós já estamos desenvolvendo a sexualidade desde muito novos, não tem um marco de idade pra gente falar. É importante a gente ter consciência e entender o que é a sexualidade e entender como que a gente pode desenvolvê-la em cada uma das fases. Então, por volta de aproximadamente 3, 4 anos, a gente tem essa fase anal, onde a criança ela começa a ter percepção e começa a ter controles, inclusive cognitivos, cerebrais, para fazer esse controle dos esfíncteres. Então, quando a gente também começa a entender isso e a desenvolver isso nos nossos filhos, né, não tolir esses movimentos, né, não brigar quando a criança tem escapes, deixar com que ela dê os sinais, porque tem uma live que eu faço de 10 sinais de que a criança está preparada para o desfraude e 6 sinais que ela ainda não está preparada para o desfraude. Tá? Então a gente observar os sinais que a criança dá nessa fase para mostrar que ela realmente está preparada. E aí por volta dos 3 aproximadamente aos 6 anos, gente, é a fase que nós chamamos de fase fálica. Que fase que é essa? É a fase onde a criança começa a observar os seus órgãos genitais. Por quê? Porque o controle dos esfíncteres, que é a fase anterior, traz isso, né, gente? Traz um olhar para essa região genital. Então, por volta dos 3, 4 anos até ali os 6, 7 anos, é o momento que a criança olha para os seus órgãos genitais. É o momento que muitas vezes começa a surgir a diferença de menina e de menino. É o momento em que as curiosidades infantis estão aguçadas e automaticamente é o momento que os pais começam a ficar desesperados e preocupados. Inclusive, nessa primeira pergunta que eu trouxe para vocês, quando eu falei com a seguidora, né, eu falei assim, vou responder essa pergunta sua no Marcela Responde de amanhã. Ela falou assim, eu queria só colocar mais uma perguntinha. Você pode falar também sobre masturbação infantil? E é claro que nesse assunto de sexualidade, a gente tem que envolver sobre a masturbação infantil. Por quê? Porque quando a criança começa a enxergar os órgãos genitais, assim como ela faz com a boca, assim como ela faz com o controle dos esfíncteres, quando ela olha para os seus órgãos genitais, o que ela vai fazer, gente? Ela vai manipular, ela vai querer colocar a mão, ela vai querer tocar. E quando a criança toca seus órgãos genitais e sente prazer com o órgão genital, o que ela vai fazer, gente? Ela vai fazer um movimento de repetição. Se a gente tende a sentir prazer numa determinada situação com o nosso corpo, nós vamos querer repetir essa sensação de prazer. O que é a masturbação infantil, gente? A masturbação infantil nada mais é do que a criança repetindo uma sensação de prazer que ela pode ter sentido, inclusive encostando numa cadeira e fazendo um movimento de repetição, inclusive encostando no travesseiro ou encostando nas mãos. Então, quando a criança começa o processo de masturbação infantil, que traz muita preocupação para os pais,
Essa masturbação não tem relação com o ato sexual, não tem relação com o pensamento sexual. A criança que se masturba é uma criança precoce ou uma criança que sofreu abusos? Não necessariamente, gente. Na verdade, a criança, ela conheceu o corpo porque ela tocou, porque ela sentiu o corpo, né? Porque ela foi olhando, foi descobrindo o corpo e ao fazer essa descoberta, ela sentiu prazer. E ao sentir prazer, ela vai querer repetir. Mas eu entendo a preocupação dos pais. Marcela, às vezes a gente tá numa festa, num lugar público, na casa dos meus pais e o meu filho vai lá e começa a se masturbar. Então, neste momento, gente, que a criança começa a descobrir o seu próprio corpo, nós vamos começar a inserir para essas crianças, a incluir no repertório, né, conceitual e comportamental dessas crianças, o conceito de privacidade, o conceito de intimidade. O que significa isso? Significa que nós vamos falar para os nossos filhos assim: filho, a mamãe percebeu que você tá tocando a sua perereca, né, o seu bumbum, os seus seios, o seu pinto, o seu pênis, a nomenclatura que você der para os órgãos genitais. E nomenclatura, gente, que tem a ver, tá? Não criem apelidos para os órgãos genitais que não se remetem aos órgãos genitais, porque isso, inclusive, quando a criança sabe o que é bumbum, o que é ânus, o que é perereca, vagina, vulva, pinto, pênis, peru, seio, mamar, né, peito. Quando a criança sabe nomear com muita naturalidade os seus órgãos genitais, ela inclusive ela se resguarda e ela se protege de possíveis abusos sexuais, tá? Então, se você usa apelidinhos, né, carinhosos, que não se referem, né? Eu uso, porque é pipoca, porque é o pirulito. Não, comece a mostrar para a criança qual que é o nome disso mesmo, tá? Então, quando a criança começa a manipular, você vai introduzir esse conceito. Filha, a mamãe tá percebendo que você tá tocando a sua perereca. Tá tudo bem, mas isso é a nossa intimidade. O que é intimidade? É o lugar que a gente só mostra para mamãe, para o papai, para fins de higiene, ok? São lugares íntimos, são lugares nossos que a gente define quem toca, quem põe a mão, né? Então, relacionado à primeira pergunta, em que momento fazer isso, né? A todo momento, a sexualidade a gente trabalha desde a infância, mas quando falar do meu filho sobre as partes íntimas? Quando ele começar a perceber as partes íntimas. E isso a gente pode falar, gente, de uma forma natural. Quando a gente começa a trabalhar o corpinho com a criança, quando a gente começa a trabalhar, filho, o que é isso? Isso é o cabelo. O que é isso aqui, filho? Vamos lá. Isso aqui é a minha cabeça. Isso, desde pequenininho. Isso aqui é o meu corpo, é o meu tronco, é o meu olho, é a minha orelha, o meu nariz, a minha boca. Isso aqui é o mamar, isso aqui é o peito, isso aqui é a perereca, isso aqui é o bumbum, isso aqui é o joelho. Entende que a gente pode ir falando naturalmente, assim como a gente fala de cotovelo, a gente fala de pinto, de peru, de pênis, de ânus. Assim como a gente fala de nariz, a gente pode falar de peito, de mamar, de perereca. Só, gente, que muitas vezes eu entendo, porque eu vim disso, muitas vezes a gente não aprendeu desse jeito, né, gente? Eu falo que os meus pais foram, né, hoje eu consigo reconhecer quão maravilhosos eles foram, mas quão reservado eles foram nesse sentido da sexualidade, porque era o que eles conheciam, era o que eles tinham. Então, gente, eu fui aprender várias coisas do meu corpo com a minha melhor amiga, que contava que a mãe já conversava naturalmente sobre a sexualidade, entendeu? Então, quando ela falou assim, Marcela, eu descobri como que faz pra engravidar, eu falei assim, já sei, né, Letícia? A gente vai lá e toma um remédio e a gente fica grávida. Ela, não. Eu falei assim, mas como? Aí ela, o homem coloca o pinto dentro da perereca da mulher. E quando ela me falou isso,
Gente, foi um choque tão grande pra mim, porque eu não entendia como que o buraquinho do xixi conseguia caber um pênis. Porque eu nem entendia que a gente tinha um outro buraquinho lá na perereca. Entendem isso? Então, quando a gente começa naturalmente a lidar com isso, e eu precisei de lidar com isso cedo lá em casa, porque a Lavínia falava assim: ô mãe, eu não entendo. As mulheres que têm filhos têm uma cicatriz que é onde tira o bebê. Por onde que eu saí se você não tem essa cicatriz? E aí eu precisei de mostrar para ela qual que era a passagem. Porque no início, quando ela não tinha maturidade de compreender, eu falava assim: filha, você nasceu por passagem, é uma outra passagem que não foi pela barriga da mamãe. E aí um dia ela quis saber o que era essa passagem, né? Então vamos mostrar que a gente tem um buraquinho do xixi, mas olha aqui um buraquinho embaixo, que é um buraquinho, né, que vai sair o neném, é um buraquinho que se adapta quando o neném sai, é um buraquinho da menstruação, porque ela já me viu de absorvente. Então, gente, por mais que não tenha sido a nossa educação, quando a gente começa a naturalizar isso com os nossos filhos vão lidar com a sexualidade de uma forma mais madura do que foi pra gente, né? Do que a gente teve que lidar, porque ainda assim é um tabu, ainda assim, né, pra muitos é um assunto desconfortável. Então, quando a gente começa a nomear, a gente pode, da mesma forma que a gente tá falando de várias partes do corpo, a gente introduzir esses assuntos. E aí a gente introduz o termo intimidade, né? O meu mamá, minha perereca, o meu bumbum são da minha intimidade. Você vê alguém na rua andando sem essas partes estarem cobertas? Quando você vai numa praia, quando você vê alguém de biquíni, essas partes são as partes cobertas, que são as partes da nossa intimidade. Então, a nossa intimidade a gente pode tocar num lugar reservado, num lugar de privacidade. Então, filho, mamãe tá percebendo que você tá tocando a sua perereca, tá tudo bem, mas isso você vai fazer no lugar privado, dentro do banheiro, no seu quarto quando você estiver sozinha, porque entende que a gente não entra para tolir, a gente não entra para podar esse movimento, a gente não entra para desconstruir o prazer com o próprio corpo, porque muitas mulheres hoje, gente, são mulheres que vieram podadas e que não conseguem se abrir sexualmente. Por quê? Porque já vieram tão podadas na questão de sentir prazer com o corpo que elas não conseguem se tocar, né? Na nossa live sobre sexualidade, a gente falou muito sobre isso, sabe? Mulheres que não se tocam, mulheres que não sabem descobrir o prazer pelo próprio corpo. Então, como que a gente faz com os nossos filhos? A gente introduz esses conceitos de intimidade e de privacidade. E aí, Marcela, eu posso tomar banho com meu filho? Eu posso... Isso, gente, eu falo. A forma com que o casal, a família, né, tem de tomar banho e tem de lidar com a sua sexualidade é algo íntimo, é algo da família. Então eu tenho casais, né, famílias que são super reservados e que os filhos não veem os pais pelados, e tem casal que é super liberal, que os filhos veem o pai pelado, a mãe pelada, ficam pelados e tá tudo bem, entendendo que o nosso espaço de intimidade é um espaço aqui, ó, dentro de casa, entre essa família, ok? Então, como que o casal vai lidar com isso, né? Para desenvolver essa educação sexual, porque educação sexual, gente, começa desde a infância, como a gente viu aqui, lá na fase oral, na fase anal, na fase fálica, começa desde a infância. E aí, como o casal vai lidar com isso é da intimidade do casal. Então, eu posso tomar banho com os meus filhos, né? Meu filho que é homem ou minha filha que é mulher, posso tomar banho e eles me veem nu? Pode, se isso for à vontade para você. Se você se sentir bem dessa forma, tá? Ah, Marcela, eu não me sinto bem, então eu prefiro tomar banho sozinha e não ficar pelado perto dos meus filhos. Tá tudo bem. Se a gente introduzir o conceito de intimidade, de privacidade, os nossos filhos vão entender que isso é nosso. Isso é da intimidade da família, isso é a intimidade da pessoa, né? E quem que pode manipular? Isso é muito importante. Quem pode manipular as suas partes íntimas, tocar nas suas partes íntimas para fins de higiene? Até mamães e papais, toquem na parte íntima dos seus filhos para fins de higiene. Quando vocês fizerem cosquinha e o seu filho falar não,
Não ultrapasse esse limite. Não continue fazendo cosquinha no corpo do seu filho, mesmo que ele falou não. Não continue brincar, tocar no corpo do seu filho, mesmo que ele tenha falado não. Mostre para ele que o não é não. Por quê? Porque se isso é íntimo, a criança ela pode ter autonomia sobre o seu corpo, tá? A gente vai entrar naquilo que for de higiene. Isso é muito importante deixar claro. Eu falo que isso é tão legal quando a gente começa a introduzir desde muito nova. A minha menina, que hoje tá com 5, mas isso aconteceu, eu acho que ela tinha uns 3, 4 anos, que eu ensinei pra ela sobre intimidade, né? E aí um dia a madrinha foi dar um tapa no bumbum dela, ela virou e falou assim: ô Má, você para com isso, viu? Porque isso é da intimidade das pessoas. Eu achei isso tão válido, porque ela entendeu que mesmo um tapa no bumbum é algo que a gente invade o espaço do outro. Por quê? Porque é da intimidade do outro, é do corpo do outro. Então, para que eu invada o corpo do outro, porque eu toque o corpo do outro, o outro tem que autorizar, tá? Então, de que forma que a gente pode ensinar os nossos filhos essa questão? Seja menina, seja menino. Gente, esse quadro é um quadro da Mamagu, né? Depois vocês entrem no perfil da Mamagu, que tem várias ferramentas pra gente trabalhar rotina, pra gente trabalhar sentimentos, pra gente trabalhar a percepção corporal. Tem muita coisa legal no site da Mamagu. Eu trabalho tanto aqui no consultório quanto lá em casa com as meninas. É um corpinho, gente, que eu trabalho desde questões, né, bem básicas, né, que é a questão dessa consciência corporal. E por que eu trabalho consciência corporal? Por exemplo, o pezinho, e a gente vai colocando aqui, porque a consciência corporal nos ajuda a trabalhar os sentimentos. Quando eu estou com raiva, onde no meu corpo que fica saltitando lá? Onde que fica vermelho no meu rosto? Onde que eu sinto alguma coisa? Então eu trabalho a consciência corporal para as crianças compreenderem. E junto a isso, eu trabalho um processo que eu separo as cores do semáforo. O que que eu faço, gente? As cores do semáforo, eu faço uma legenda junto com as crianças. Proibido, não pode tocar, não ultrapasse, ok? A cor vermelha. Atenção, cuidado, pode tocar, liberado, pode passar. E junto a isso, quando eu trabalho as cores do semáforo, eu vou fazendo com as crianças esse movimento corporal, essa percepção de onde no nosso corpo nós precisamos lidar com cada uma dessas cores do semáforo. Por exemplo, o vermelho, gente, o vermelho é não ultrapasse, não pode tocar, pare. Quais são as partes do nosso corpo que são da nossa intimidade? E aí nós vamos construindo com as crianças e nós vamos colocando um X. O que é da nossa intimidade? A perereca é da nossa intimidade. O bumbum é da nossa intimidade. Os seios são da nossa intimidade. E da mesma forma com os meninos, né? O peru, o pênis, o pinto, o bumbum, né? E qual que é uma outra área de intimidade que muitas vezes a gente não fala sobre ela, mas que é uma área íntima e que as pessoas não podem invadir? A nossa boca. A nossa boca também é um espaço de intimidade. Então, trabalhem com as crianças o semáforo, trabalhe junto a consciência corporal e deixe que as crianças conduzam essa relação e vai mostrando. Será que tem uma outra área que é da nossa intimidade que as pessoas não podem invadir? Então entendo porque eu falo muito do respeito em relação ao alimento, ao que a gente coloca pra dentro na criança, porque quando a gente tá dando lá um alimento obrigado, nós estamos invadindo um espaço que é íntimo, que a boca também é da intimidade. E aí, gente, a gente traz o conceito da atenção, do cuidado, do amarelo. Por quê? Porque tem partes que não são totalmente da nossa intimidade, mas que estão próximas à nossa parte íntima. Então, para ser tocada, tem que ser tocada com cuidado. Tem que ligar o sinal de alerta, que são as partes próximas às nossas partes íntimas. O local da coxa, certo? O local da barriga, que é perto dos seios para mulher. O local das bochechas. São lugares que nós trabalhamos a atenção, porque estão próximos à nossa parte íntima. E quais são os lugares liberados, gente? Quais são os lugares liberados?
o nosso pé, o nosso joelho, a nossa mãozinha, o cotovelo, a orelha, a cabeça. Então, quando a gente libera, a gente faz perguntas para a criança. Se você encontrar com seu amigo que você não vê há muito tempo e tá morrendo de saudade dele, se ele vier e te der um aperto de mão, tá tudo bem? Tá. E se ele vier e bater na sua cabeça e falar que saudade de você, tá tudo bem. E se ele vier e quiser colocar o dedo na sua boca? E se ele vier e quiser apertar o seu mamar? E se ele vier e colocar o dedinho na sua perereca? Então, entende? A gente trabalha a consciência corporal com o que nós precisamos trabalhar. Áreas que podem ser tocadas, áreas que a gente precisa ficar alerta e áreas que não podem ser tocadas porque fazem parte da nossa intimidade, ok? Agora, segunda pergunta, segundo Marcela responde, que é sobre ter relações sexuais perto dos filhos, mesmo que eles sejam recém-nascidos ou que eles estejam no sono profundo. E aí, gente, eu começo falando o seguinte: a forma que essa família vai utilizar para dormir também faz parte da intimidade. Então, se eu quero fazer cama compartilhada, se eu quero que os meus filhos durmam no quarto separado, se eu quero fazer quarto compartilhado, inclusive eu já disponibilizei um material sobre cama compartilhada, sobre tudo que eu penso sobre cama compartilhada e o que cientificamente é comprovado sobre cama compartilhada. Cada um escolhe a forma que vai processar, porque até o momento de dormir faz parte dessa intimidade do casal. No entanto, gente, eu falo categoricamente com vocês: não tenham relação sexual no mesmo local que os seus filhos, seja ele recém-nascido, seja ele com sono profundo, vocês estando numa viagem no mesmo quarto, não tenha relação sexual perto do seu filho, no mesmo ambiente, no mesmo quarto que seu filho. Ah, Marcela, e pessoas que têm um cômodo só, explorem o banheiro, explorem atrás da casa, explorem outros lugares, tá bom? Porque eu sei que às vezes pode ser desafiador para muitas pessoas que moram, né, em espaços com cômodos próximos um do outro. Ok, você fazer no seu quarto e seu filho estiver no outro quarto, tá? Tá tudo certo. Mas no mesmo cômodo, no mesmo ambiente que a criança, seja ela recém-nascido ou estando, você tá ali, meu filho tá no sono profundo. Não façam sexo no mesmo ambiente com seus filhos. Por que, Marcela, que você tá falando isso? Porque, gente, e a maior parte das vezes as mães falam assim, mas as crianças não entendem. É isso mesmo. Justamente por não entenderem, porque não tem, né, o cognitivo formado, não tem recursos neurológicos para entender o que é um ato sexual, que a criança pode interpretar o ato sexual como sendo algo violento, como sendo algo agressivo. Então, gente, a criança muito pequena, por exemplo, recém-nascido, ela está conectada com o ambiente ao seu redor. Então, mesmo recém-nascido, a criança ela está na conexão emocional com os pais. Então, ela está conectada com tudo isso que está acontecendo no seu entorno. E a criança que já não é recém-nascida, né, que já é um pouquinho mais velho e que tá dormindo profundamente, por exemplo, o nosso sono, ele passa por ciclos. Tanto que eu explico isso no Sleep Talk, né, gente? O nosso sono, ele passa por ciclos. Então, tem ciclos do sono, que é inclusive a fase REM, que a gente fala sobre o Sleep Talk, em que o subconsciente é acessado, que nós estamos em contato com esse ambiente, que nós podemos ter despertares durante o momento do sono. Então, fazer sexo, ter relação sexual ao lado, no mesmo cômodo de uma criança, pode transmitir mensagens deturpadas que ficam processadas na crença, que ficam processadas aí no lugar subconsciente e podem fazer com que essas crianças tenham crenças mais pra frente enviesadas do ato sexual, como sendo agressivo, como sendo violento. Porque o ato sexual, gente, ele traz suor, ele traz movimento, ele traz sons. Então, criança que não entende, justamente por não entender,
pode interpretar tudo isso de uma forma enviesada, de uma maneira disfuncional. Então, fazer sexo ao lado dos filhos, mesmo recém-nascido ou quando eles estiverem dormindo, é desrespeitoso para a criança, tá? Se você já fez, ok, vamos falar de agora em diante, tá? Que agora a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe qual que é a repercussão disso, então de agora em diante que nós vamos trabalhar. Ai, Marcela, então como que eu faço lá em casa? Porque eu faço cama compartilhada. Tá tudo bem fazer cama compartilhada, gente, é um excelente momento para você explorar outros espaços, para explorar o banheiro, vai pra cozinha, né? Fecha a porta do quarto e vai pra cozinha, vai pra uma área, faz na escada, vai explorar, né? Vai usar da sua criatividade, tem certeza que os parceiros, né, e você vão poder viver outras, né, emoções aí, outros prazeres sexuais, inclusive explorando outros espaços. Então, cuidado, porque esses despertares acontecem durante o ciclo do sono. Cuidado, porque o recém-nascido, ele está conectado com esse ambiente, nesse entorno. Então, isso pode trazer repercussões, trazer crenças deturpadas em relação ao sexo, né? E já não basta uma sociedade tão pesada com sexo, né, gente, né, com esse desenvolvimento sexual, não vamos querer colocar mais isso. Então esse foi o segundo Marcela Responde de hoje, que também lida, né, com uma questão aí de sexo e sexualidade. Então, gente, e à medida que as crianças vão entendendo mais sobre o assunto, inclusive da diferença de menina e menino, você também vai conversando de uma forma natural com seu filho. Então, quando que eu falo de sexo com meu filho? Gente, de sexo propriamente dito, não somente sexualidade. Eu falo de sexo com meu filho quando ele começar a ter interesse, quando ele começar a demonstrar algo sobre esse assunto, e vai sempre na compreensão da criança, tá? Não coloque muita informação, sendo que a criança pediu só isso aqui. Eu brinco de uma piadinha que fala assim, o menino chega para os pais e fala assim: mamãe, o que é sexo? E aí a mãe respira fundo e fala assim: chegou o momento, filho, senta aí que a mamãe vai te explicar o que é sexo. E aí a mãe fala da sementinha que coloca na plantinha da mulher e vai e fala que aí acontece isso, acontece aquilo, faz toda uma história, né, sobre o sexo, traz cientificamente, e aí a criança fica observando. E depois a criança fala assim, a mãe pergunta assim: mas por que você quer saber sobre sexo? O filho fala: não, porque eu ouvi uma pergunta se eu era do sexo feminino ou masculino. Então, entende? Procura saber o que seu filho está querendo saber, qual que é a real curiosidade. E vai de acordo com a capacidade maturacional, com a capacidade cognitiva e neurológica da criança em cada um desses momentos. Combinado, gente? Então, esse foi nosso Marcela Responde de hoje. Um tema às vezes desconfortável, um tabu, mas que a gente precisa naturalizar e falar disso de uma forma muito gostosa, muito tranquila, envolvendo as nossas crianças nisso. Já vou deixar essa live postada aqui, encaminhem, compartilhem, comentem, né, para o maior número de mães. Falem o que fez sentido para vocês, né? Porque eu acredito que esse assunto ele precisa ser cada vez mais naturalizado. A gente precisa trazer, né, tudo isso para os pais, para que a gente possa criar crianças mais saudáveis sexualmente falando. Combinado? Um beijo para vocês, gente. E aí, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Se de alguma forma esse vídeo mexeu com você e você tá aí querendo descobrir vias saudáveis para se tornar uma mãe mais conectada com seu filho, venha conhecer o método Maternidade Presente, em que eu te ensino formas práticas de viver essa maternidade que você sempre sonhou. O link tá aqui embaixo.